Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a condicional if, else if e else. Vou acessar aqui a pasta de projetos, vou clicar aqui nesse menu e clicar em Dolphin. Aqui eu vou seguir o caminho início, aula, linguagem C, vou clicar com o botão direito nessa pasta e ir em Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou vir aqui nesse arquivo, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Ele vai fazer uma cópia, vou clicar em F2, ele vai aparecer para eu renomear, e eu vou colocar if, else, if e else. Vou dar um Enter. Aqui observe que eu tinha aqui o if, else, vou fechá-lo, e agora eu tenho esse arquivo que eu acabei de alterar o nome dele. Então aqui ele já está praticamente construído, né? Então nós temos aqui a condicional, que já foi feito em aulas anteriores, e temos o if e else. Agora nós vamos colocar o else if. Para que eu possa efetuar esse procedimento, eu terei que colocar a condicional de uma outra forma, porque quando eu tenho o booleano, ou ele é falso ou ele é verdadeiro. E aqui no caso, para eu colocar o else if, eu vou ter três condições. Então, ou é falso ou é verdadeiro, eu preciso de mais uma condição. E aqui, utilizando o booleano, eu não vou ter. Então, eu vou alterar a variável condicional booleano, vou colocar int, que é uma variável inteira. E aí eu posso tirar aqui a biblioteca de booleano daqui. Então, eu venho aqui em cima e tiro, e agora eu vou colocar um inteiro. O inteiro eu posso colocar a condicional com o valor que eu quiser. Então, aqui eu vou começar com o valor 1. E vou informar que, para que essa condicional aqui seja válida, o valor tem que ser igual a 1. Então, eu coloco igual a 1. Se ela for igual a 1, é verdade, ela entra aqui. Então, a condicional é verdadeira. Vou colocar aqui, ó, condicional verdadeira. Vou colocar uma vírgula aqui. Tirar esse então aqui, ó. Condicional verdadeira, acessou o if, tirar aqui essa opção aqui, ó, acessou o if. E aí, eu vou colocar aqui, ó, como ele acessou o if, eu vou colocar condicional verdadeira, acessou o if e a condicional é. Aqui, como esse tem um acento, ele pode dar o erro em alguns sistemas. Então eu vou escrever o assim, ó. É como se esse H fosse o acento. Então eu vou colocar aqui definido, que é, para eu escrever o inteiro, eu vou utilizar esse sinal aqui de porcentagem e o D, de decimal. Então ele vai informar qual é o valor da condicional. E aqui eu venho e escrevo a condicional aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa condicional, que é o número 1, e vai escrevê-la aqui nessa posição. Nesse caso aqui eu não estou atribuindo nada, nesse aqui eu estou comparando. Observe que tem dois sinais aqui de igual. Um sinal de igual ele atribui o valor de 1 à condicional, dois sinais de iguais ele compara se essa variável aqui ela possui o valor 1. Se ela possuir, ela vai entrar aqui e imprimir essa condicional aqui. Mas e se caso essa condicional aqui for diferente, tiver outro valor? Então eu posso vir aqui, ó, copiar esse if, vou dar um Ctrl C nele e vou colocar ele aqui, ó. Não precisava ter dado esse espaço, é só clicar aqui e dar um Ctrl V. Aí ele já copia. Vou soltar um espaço aqui só para ficar indentado. E aqui eu vou colocar assim, ó, se a condicional ela for falsa, então ela vai pular para cá, ó, e aí ela vai procurar. Então, né, no caso else, então se, ou seja, ela vai dar uma sequência. Então, se condicional é igual, aí eu posso colocar outro número aqui. Eu não posso repetir o mesmo, porque senão eu vou ser redundante aqui, né? Então eu coloco se a condicional é igual a 2, então ela vai entrar aqui embaixo. E aí ela vai
colocar condicional verdadeira, acessou if, aqui no caso eu posso colocar else if, e a condicional é o número aqui que vai especificar nesse local. E se caso ela não for nem o número 1 e nem o número 2, então essas duas condicionais que eu testei aqui, ó, são falsas. Aí ela vai cair aqui no else. E aí eu coloco que a condicional é falsa, então acessou as chaves do else. Posso deixar dessa forma aqui, não preciso mudar. Já fica entendido aqui a ideia. Só para recapitular, ela declara aqui em cima o valor de 1 e pergunta aqui. Então, nesse caso, ela entra aqui. Então, vamos fazer o teste com 1 para ele entrar aqui. Depois fazemos o teste com 2 e o teste com 3 ou qualquer outro número para ver se ela vai pular para cada uma das opções. Para isso, eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui embaixo. Aqui tem como aumentar um pouco esse terminal. Aí fica mais visível. Aqui para limpar o terminal, você já sabe, é o Clear, aqui no Linux. Você digita Clear, ele limpa. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ls para observar se está aqui, ali está, o if, else, if, então eu vou dar um gcc espaço if, else, vou dar um enter. Ele compilou, deu tudo certo, então eu posso executar ./a.out e dou um enter. Então a condicional verdadeira acessou o if e a condicional é 1. Então a condicional é 1. Se eu colocar a condicional 2, vou dar um Ctrl S para salvar, venho aqui, compilo novamente e executo o programa. Ao executar, ele vai falar condicional verdadeira, acessou o else if e a condicional é 2. Então agora eu venho aqui, ó, e procuro um número qualquer. Pode ser 3 ou qualquer número diferente de 1 e 2. Vou colocar 3, dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e colocar o GCC e agora executar o código. Dou um Enter e aí fala que a condicional é falsa, então acessou as chaves do else. É falsa por quê? Porque ela não conseguiu acertar nenhuma dessas duas condicionais anteriores. E aí ela é falsa por isso. Então se você quiser aqui, ó, fizer uma lista de if else, aqui você pode encher aqui, ó. If começa, depois você pode colocar else if, else if, else if e pode testar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o tanto que você quiser. E aí no final você coloca esse else, porque se não suprir nenhuma das necessidades acima, ela cai aqui no else. Então isso é a condicional. Quando você for trabalhar com condicional, você vai usar basicamente essa estrutura aqui. Não foge muito disso, a não ser que você utiliza um switch, que em algum momento nós vamos ver, não sei se é na próxima aula ou se em algumas aulas futuras, mas nós vamos ver o switch, que é bem parecido com esse aqui. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique o sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.